Bom dia, meu povo. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, Mari Martins. Você foi a primeira a entrar hoje, Mari. Bom dia, Magno Vieira. Você foi o segundo. Rapaz, hoje a live vai ser abençoada. Eu tô sentindo, viu? Bom dia. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, meu povo. Bom dia. Bem-vinda, Cíntia. Bom dia. Vamos chegando para nossa live. Live de quarta-feira, live especial. Bom dia. Eu boto tá torto. Bom dia. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Claudinei. Claudinei começa a me mandar mensagem cedo. Bom dia, Norma. Bom dia, Sheik do Brunão. Bem-vindo à nossa live. Bem-vinda, galerinha. Vamos chegando. 6h59. Bem-vinda, Ricardina, diretamente de Portugal. Já começou a fazer calor em Portugal? Bem-vindo, Adriano, diretamente de Aracaju. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Bom dia. Vamos ter STS em Montes Claros no próximo final de semana, hein? Quem conhece gente em Montes Claros está na hora. Tá frio aí, Ricardina, tá frio. 7 horas em ponto. Não sei se você já está com o seu Hype Drink, mas eu estou aqui, ó, preparadaço com o meu Hype Drink. Eu não sei você, galera. As lições são sempre especiais. Hoje vai ser espetacular. Ô, Inês, tenho certeza que hoje vai ser um conteúdo muito abençoado. Então, papel e caneta na mão. Galera, se você não tá com papel e caneta ainda, eu sugiro você... Ô, Pedro, entre em contato com Claudinei Ótimo. Procura aí. Claudinei, escreve seu contato aí escreve seu contato aí no comentários para quem quiser entrar em contato com você sobre o STS de Montes Claros esse final de semana agora, tá bom? Bem-vindo, Alexandre Carneiro. Então deixa eu dizer para você, eu sugiro você já ir preparando agora papel e caneta na mão, porque a live de hoje vai precisar de papel e caneta. Vai ser muito conteúdo e vai ser muita coisa teórica que você precisa de anotar essas informações aí para você depois revisar isso, beleza? Mas vamos começar, a gente começa as nossas lives geralmente na quarta-feira sempre com essa música, né, de grandes coisas vão acontecer. A gente tem duas músicas que muito repetem nessas lives, né? Uma é Grandes Coisas do Fernandinho e a outra música que se repete muito sexta-feira é o louvor da Jamile, Conquistando o Impossível. A gente ouve muito também Seja Forte e Corajoso da Isadora Pompeu. Eu não sei você, mas eu queria te dar uma dica. Pare de ouvir essas músicas do mundo e comece a ouvir música gospel. Você não tem ideia como vai fortalecer, vai acalmar, vai te deixar com mais paz. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa live. E hoje, como o tema da nossa live hoje vai ser um conteúdo vai falar sobre sonho, grandeza, expansão de negócio. Eu quero começar falando para você sobre voltar a sonhar, tá? E o versículo bíblico hoje... ele está em Provérbios, no livro de Provérbios, né? Provérbios, para quem não sabe, está ali depois de Salmos, antes de Eclesiastes. Está ali num terço mais ou menos da Bíblia, está Provérbios, e Provérbio 16:9. O que diz Provérbio 16:9? Diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então o versículo bíblico de hoje está falando que o coração, né, do homem, eu e você, nós temos os nossos desejos, nós planejamos os nossos caminhos, mas quem vai falar o que vai acontecer na nossa vida é Deus. Ah, Wellington, mas tem coisas que acontecem na minha vida porque eu quis. Fica tranquilo,
que estava sob orientação e sob a aprovação de Deus, que senão não aconteceria qualquer outra coisa, menos isso aí. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quando a gente é criança, né? Aí, ó, tá o telefone do Claudinei aí embaixo, para quem quer colocar a gente lá no STS de Montes Claros, Minas Gerais. Deixa eu dizer para você, quando a gente é criança, né? Era criança, a gente tinha sonhos, né? Uns de ser médico, dentista, policial militar. O meu era trabalhar no Banco do Brasil. Aí depois eu fui crescendo, eu entendi que trabalhar no Banco do Brasil não ia resolver nada. Eu queria era ser rico. Eu nem sabia o que eu ia fazer, mas eu queria era ser rico, né? Tem gente que sonha em ser astronauta, super-heróis, né? Policial, bombeiro. Só que com o passar do tempo, quando chega em 18 anos, 20, 22, 30, a realidade muda, né? Na fase adulta a gente até começa a sonhar com outras coisas, os sonhos vão mudando, as prioridades vão mudando. Aí a gente tá aí com 18, 19 anos, quer formar, depois quer ter a casa, quer ter o carro, quer ter um bom casamento, né? Quer ter filhos. Independente dos seus sonhos, deixa eu dizer uma coisa para você, anota aí. Independente dos seus sonhos, podem ser pequenininhos ou podem ser muito grandes, independente deles, sempre vão ter desafios. Acho que a primeira coisa que eu acho que você devia anotar hoje é essa. Independente do meu sonho, sempre vão ter desafios. Deixa eu dizer para você, só tem um problema quando os desafios aparecem. E eu já estou avisando para você que eles vão aparecer, né? Galera, um cara chamado Moisés saiu do Egito para ir para a Terra Prometida. Tava claro, era uma informação de Deus, era um desejo de Deus eles irem para a Terra Prometida, mas aquele povo ali passou, foi desafio, foi sacrifício, mas só que eles não desistiram. E a maioria das pessoas, quando aparece desafio na vida delas, sabe o que elas fazem? A maioria se afasta de Deus, né? Era a hora que precisava de mais estar próximo de Deus. Aí afasta de Deus, perde a alegria de viver. E nessa hora é que a pessoa dá brecha ou abre as portas para o mal entrar na sua vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você. E sabia que o inimigo é disso que ele gosta? O que ele deseja é que você afasta de Deus, que você tenha uma vida sem propósito, é que você tenha uma vida sem metas. E com isso, se você tem uma vida sem meta, sem propósito, afastado de Deus, aí ele vai te colocando ali alimentozinho para você afastar mais ainda do propósito que Deus tem para você. Ele começa a te colocar no meio de companhias que não são boas, ele começa a você frequentar ambientes que não são bons, aí vai pro boteco, começa a tomar começa a andar com pessoas que não são de bom caráter. Então deixa eu dizer para você, a única coisa que você não deve fazer quando os momentos são difíceis, quando tá tudo dando errado, é você se afastar de Deus. Em todos os momentos a gente precisa estar ali, ó, conectado com Deus, principalmente nos momentos difíceis, né? Eu tenho certeza, se você está conectado com Ele, né, em todos os momentos, eu sei que tem alguém que vai te criticar. E não preocupa com crítica não, sabe por quê? Não permita que às vezes a sua vida seja paralisada, né, pelas críticas dos outros, né? A maioria das pessoas, elas não entendem que a única coisa que te deve apontar para onde você deve ir, para onde você quer chegar, qual que é o seu caminho, é Deus. É Ele. Ué, como que eu ouço Deus? A gente falou ontem aqui, ontem, não sei, antes de ontem, sobre como é que Samuel ouvia Deus. Às vezes através de uma palavra, às vezes através de um ruído, através de um louvor, através de uma pregação, alguém que fala para você que eu não sei como é que você está ouvindo Deus, mas uma coisa eu sei, a gente precisa começar a estar ouvindo Ele. A partir de hoje eu quero fazer um pedido para você, é que você tivesse a certeza que quem determina os passos para você sair de onde você quer, para onde você quer chegar, não são as vozes da crítica. Não é quem te critica que vai te ajudar, não. A maioria das pessoas que te criticam, na verdade, elas vão te afastar de onde você quer chegar. Hoje de manhã, eu falei nos stories, foi bem rápido os stories da manhã hoje, mas eu falei exatamente nos stories hoje, que sobre nem todo mundo vai gostar de você. Mesmo se você for perfeitinho de tudo, as pessoas vão falar mal de você. Ele é muito perfeitinho, né? Mas se você também for todo errado, as pessoas vão falar de você. Não importa a sua cor, religião, a sua classe social, anota aí, sempre vai ter alguém falando mal de você.
Então não espere que todo mundo fale mal de você, não. A única coisa que você não pode deixar é que as críticas te abalem, é que as críticas te coloquem para baixo, é que as críticas te paralisem. E eu quero finalizar essa primeira parte aqui dizendo para você que a gente não pode deixar, né, o barulho do mundo normal, das coisas que acontecem no dia a dia, né, dos desafios, da opinião alheia, abafar quem a gente é. Nós somos muito mais do que vencedores. Eu quero que na frase do dia, acho que uma boa frase do dia hoje é a gente reforçar isso aqui hoje, tá? Que você pode muito mais do que você é. Hoje é a nossa live de número 1085, né? Para quem tá chegando aqui agora, já mete o dedo no aviãozinho aí, coloca a gente para dentro, porque hoje o conteúdo de hoje vai ser um conteúdo muito relevante. Eu tenho certeza que você vai precisar de ter papel e caneta. Esteja com papel e caneta aí, porque vai valer a pena hoje cada minuto dessa live aqui. Então nossa live hoje é a live de número 1085, a maioria das lives ficam no YouTube, começa a assistir, comenta. Frase do dia, eu vi a Cíntia já pedindo aí, frase do dia, hoje é a nossa live de número 1085, e a frase do dia tem tudo a ver com que você pode, que você é capaz, tá? Que você e Deus é a maioria sempre. E a frase do dia, anota aí para quem gosta de frase do dia, a frase do dia diz o seguinte: você é importante demais para ser mais um anônimo ou para ser uma segunda opção. Você pode mais, você é capaz, você é imagem e semelhança de Deus. Vou repetir para quem gosta de frase do dia: você é importante demais para ser mais um anônimo ou mais uma segunda opção. Você pode mais. Você é a imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança de Deus, nós somos pequenos deusinhos aqui na terra, e a gente pode muito. Então mete o dedo no aviãozinho aí, que hoje a gente vai falar de um assunto muito sério. Hoje eu vou estar focado aqui 100% em mostrar como é que você pode construir. Literalmente, eu não estou falando ganhar, eu não estou falando herdar, eu não estou falando receber de graça. Eu estou falando em construir. Como é que você pode construir uma organização de marketing multinível dentro do negócio Herbalife de forma sólida e crescente. Esse é o nosso tema de hoje. E vocês vão me lembrando de tomar aqui o meu Hype Drink, que eu tô com 1,5 litro aqui hoje. Deixa eu dizer uma coisinha para você, pra gente começar. O nosso negócio, tá? A maioria das pessoas que assistem essas lives são da Herbalife. Ah, mas eu não sou da Herbalife ainda. Então assista essa live de hoje, que essa live vai te ajudar a tomar algumas decisões na sua vida hoje. A Herbalife não é a única coisa boa do mundo não, tá? Mas é a melhor que eu conheço. É a melhor que o Wellington Artuso conheço. E muita gente trata este negócio nosso como se fosse um carro 1000 cilindradas. E a gente podia tratar esse negócio como se fosse uma Ferrari, como se fosse uma Lamborghini, como se fosse um carro de alta potência. E como é que a gente pode fazer isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se fosse só pela qualidade dos produtos, e se nós vendêssemos esse produto em cada loja, se fosse vendido numa farmácia, se fosse vendido no supermercado, ou se eu e você vendêssemos isso como se vende Avon, Natura, outros produtos desses aí de venda direta, a gente seria mais uma empresa, mais uma. Agora, o que faz a diferença no nosso negócio, eu queria que ficasse bem claro para você, é que nós somos uma empresa de... Anota isso aqui, é muito importante. Nós somos uma empresa de nutrição. A primeira coisa que você tem que estar claro isso aí para você. Nós somos uma empresa de nutrição. E qual é a vantagem de sermos uma empresa de nutrição? É que comida as pessoas usam todos os dias. Eu não conheço ninguém que não come, nenhuma pessoa que não come. Então, a não ser que está lá na UTI do hospital, mas está comendo através de soro, tá? De vitaminas. Então, primeira coisa que você tem que estar claro, nós somos uma empresa de nutrição. Número 2, nós usamos o marketing multinível para distribuir esses produtos. Só isso. Só 2 coisas que você precisa entender para ficar muito claro, para quando você for explicar para as pessoas se esse negócio nosso é bom ou não. Você tem que já estar anotado isso aí, porque quando você for conversar com alguém, você começa a conversa assim, ó. Quando a pessoa trabalha, pergunta, você trabalha com o quê? Aí você fala assim, eu trabalho com nutrição. Você conhece alguém que não come? Aí a pessoa já vai pensar, não, todo mundo que eu conheço come. Número 2, você fala assim, ó, e a gente usa o sistema de marketing multinível para distribuir.
Aí você pergunta para a pessoa, você conhece algum negócio onde você pode distribuir os seus produtos em qualquer lugar do mundo, em mais de 90 países, sem você ter custo para armazenar? E fica calado. A pessoa vai falar, também não conheço. Então você fala assim, ó, esses são os nossos dois negócios. Número 1, nutrição, comida. E número 2, um sistema de distribuição através do marketing multinível. Onde eu ganho comissão das minhas vendas e ganho também comissões da equipe que eu monto e ajudo a vender. É só isso que você tem que explicar no nosso negócio. Muita gente fica tentando explicar e não tem como explicar isso de forma diferente. Essa é a melhor forma de você explicar o nosso negócio. Duas coisinhas simples, trabalhamos com nutrição, todo mundo come e a gente usa o sistema marketing multinível para distribuir. E hoje eu quero falar aqui para você entender que para a gente criar uma organização de marketing multinível grande, sólida, crescente, é importante a gente seguir alguns pontos fundamentais, algumas práticas que vão te ajudar a estabelecer essa base, não uma base aí na sua cidade, não uma base aí no seu estado, mas uma base no Brasil inteiro e em mais de 90 países. Então eu queria que a partir de agora você anotasse cada um desses pontos aqui e depois você tentasse estudar, se for pesquisar mais sobre isso. Mas o importante é que você entenda que nós temos uma Ferrari na mão e nós estamos usando essa Ferrari como se fosse um carro mil popular. É que nem você tem um telefone, por exemplo, né? Eu tenho logo 3 aqui em casa. Eu tenho um só para subir live para o YouTube, eu tenho um para fazer caminhada de manhã, que chama-se celular do ladrão, que se ele me roubar não vai fazer diferença. Então, ou seja, a maioria de nós tem um celular, não importa qual a marca, se é um Android, se é um iPhone. O que acontece é que a gente usa muito pouco, a gente não usa direito. Então hoje o tema dessa live é como você usar o sistema que nós temos de distribuição de produtos através do marketing multinível para você poder expandir para mais de 90 países. Então, eu vou falar alguns pontos aqui, eu queria que você fosse anotando, se alguém quiser escrever os pontos nos comentários também não tem problema, tá? Primeiro ponto que você precisa ter para você ser uma pessoa bem-sucedida dentro desse mercado nosso, é você definir uma visão clara. Essa é a primeira coisa. Quando você... eu tenho um celular para ladrão. E não é fraquinho não, tá? Ó, é um iPhone ainda, iPhone 8, nem sei se ele atualiza mais, mas eu tenho um celular para ladrão. Se o cara me roubar, eu falo assim, pode levar, meu irmão, mas por favor, cuidado com meus contatos aí, que eles são valiosos. Deixa eu falar um negócio de contatos para você. Vocês lembram que ontem aqui na live, né, o Jefferson falou que ele estava querendo trazer o Jonatas Rodrigues, né, que teve um furacão lá em Porto Rico e foi a época que eles mais cresceram depois do furacão. Ontem me ligaram e me mandaram uma mensagem, na verdade me mandaram uma mensagem, um presidente da Herbalife me mandou uma mensagem querendo saber se eu tinha o contato de alguém lá de Porto Rico que podia indicar para eles fazerem um treinamento. Na hora eu respondi pro cara, meu irmão, contato de quem eu não tenho contato. E porque quando eu não tenho, eu consigo. Alguém mesmo queria um contato agora lá em Montes Claros, a gente já arranjou o contato do Claudinei. Mas é fácil. Se eu quiser um contato agora lá em Belém, eu consigo. Se eu quiser um nos Estados Unidos, eu consigo. Se eu quiser um no México, eu consigo. Se eu quiser um na Argentina, eu consigo. Se eu quiser um em Portugal, eu consigo. Deixa eu dizer para você, anota isso aqui. Você não tem ideia, a coisa mais valiosa que você tem no seu celular. Anota isso aí. A coisa mais valiosa que você tem no seu celular não é o modelo dele, não são os aplicativos. A coisa mais importante que você tem no seu celular são os contatos que você tem nesse celular. Essa é a coisa mais importante de tudo. Aí é lógico que eu passei o contato para essa pessoa e já indiquei alguém para lá de Porto Rico dar um treinamento para a galera do Sul. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa definir uma visão clara. Se você quer ser bem sucedido com marketing multinível, se você quer ser bem sucedido no negócio Herbalife,
eu vou parar de falar marketing multinível e a partir de agora eu falo Herbalife, tá bom? Se você quer ser bem sucedido na Herbalife, a primeira coisa, você precisa ter uma visão clara, tá? E para isso você tem que estabelecer essa visão clara. Agora, tem que ser uma visão que seja inspiradora. Você não pode chegar e falar para a pessoa, eu estou montando um negócio. Você não pode chamar alguém para ter um espaço de vida saudável, porque aí a pessoa vai se contentar com aquele negocinho pequenininho ali de um espaço de vida saudável, mesmo que ganha 8, 10 mil reais. Mas você tem uma visão clara de quando chamar alguém para o negócio, você fala assim, ó, vem cá, eu estou te convidando para ter uma rede de espaço. Já imaginou aqui no seu bairro, na sua região, ter 20, 30, 50 espaços abaixo de você e você está chegando no nível de presidentes? Mas é importante a primeira coisa, você estabelecer, ter claro, quando você chama alguém para entrar no negócio Herbalife, tá? Você já tem uma ideia do que você espera daquela pessoa? Uma coisa que você não pode é contentar que aquela pessoa entre e ela não progrida, que ela não cresça, que ela fique apenas como um distribuidor a vida inteira ali com o espaço dela. Então, quando você entrar aqui, a primeira coisa que você tem que falar, eu vou dar uma dica para vocês. Eu gosto muito do número 50, tá? 50 clientes, tá? 50 participantes no Espaço Vida Saudável, 50k na Herbalife, 50 mil reais por mês. Eu gosto muito do número 50. 50 espaços de primeira linha ou 50 espaços em 3 níveis. Tá? Eu gosto muito do número 50. Agora, o mais importante é que quando você cadastrar uma pessoa, você já tem que falar com ela assim, ó, vamos imaginar que eu cadastrei a Marta, gente fina. Eu pego assim, Marta tava toda elegante lá no cruzeiro agora, hein? Parabéns, Marta. Vamos imaginar que eu cadastrei a Marta e a minha visão para Marta agora, quando eu falo de ter essa visão clara, definir essa visão clara, eu falo assim, ó, Marta, o meu projeto com você é que nos próximos 5 anos você tenha 50 espaços vida saudável abaixo de você em 3 níveis. E essa tem que ser a conversa com todas as pessoas da sua organização. Wellington, eu cadastrei alguém, que cadastrou alguém, cadastrou alguém, que cadastrou alguém. O meu 4º nível, o que eu falo com essa pessoa? Ó, a gente tem um plano aqui e esse plano é que você tenha 50 espaços vida saudável, 50 supervisores ativos na sua equipe em 3 níveis. Então, tem que estar bem clara essa visão. Sabe por quê? Quando você está clara essa visão, quando você tem isso aí bem consistente, você vai começar a atrair as pessoas, porque ela vai começar a entender que você tem um caminho para elas, você tem um projeto para elas, não é da boca para fora que você está falando. Outra coisa importante, então número 1 é isso aí, tá? Você definir bem as metas para onde você quer chegar e ter a mesma linguagem para todo mundo. Wellington, a minha linguagem com a Marta era de ter 50 espaços. Ela já alcançou 50. Então vamos partir para a próxima fase agora. Vamos pegar aí, vamos partir para 100 espaços ou 100 supervisores e depois vão dobrando. Sempre vai dobrando. De 50 não vai para 75. A próxima meta é 100. De 100 vai para 200. De 200 vai para 400. Mas 50 é o início da conversa. Mesmo que demore 3, 4, 5 anos para chegar em 50, mas esse tem que ser o início da conversa. Segunda coisa que é importante para você ser bem sucedido dentro do negócio Herbalife, é você criar uma cultura de equipe. Galera, sabe o que eu mais gosto dessas lives aqui? Sempre aparece alguém, gente nova aqui, tá? Mas tem uma galerinha aqui, que é galerinha das antigas, galerinha que começou há 2, 3 anos atrás, em 2020, quando começou. Falar nisso, você que começou no ano de 2020 a participar dessas lives, escreva aqui, eu participo. Para quem começou em 2020. Gente, a gente precisa criar uma cultura de equipe, né? Onde galera, quando eu trago uma pessoa aqui, amanhã nós vamos ter o Igor Cruz aqui, falando de Hype Drink, tá? Hoje uma das pessoas que mais promove Hype Drink no Brasil é o Igor Cruz. Na verdade nós vamos pegar uma semana inteira, daqui até sexta-feira que vem, nós vamos focar em vendas. Então deixa eu dizer pra você, a gente precisa criar aqui, olha que tanta galera aí, ó Alexandre Carneiro, presidente, VS Três Lagoas, Valéria, lá do Mato Grosso. Galera, lá no Mato Grosso é 6h30 da manhã agora, a galera acorda às 6 horas da manhã, a galera do Acre acorda às 5 horas. Então deixa eu dizer uma coisa pra você, a gente precisa criar aqui uma cultura de equipe dentro do nosso negócio.
Para mim, a maioria aqui não é da minha organização, mas eu trato cada um de vocês como se fosse da minha equipe. A gente precisa entender que cada um de nós aqui, quando a gente cria uma cultura de equipe dentro do nosso negócio, e às vezes vai começar na sua cidade, às vezes vai começar aí na sua região, e a gente apoia o crescimento um do outro, onde a gente torce um pro outro. Vocês acham que na hora que o Magno Vieira e a Bill qualificarem, por exemplo, nem tem outros aqui, qualificarem a presidentes, e aí os Guedes aqui, a Graça Santos qualificar a milionário, a Valéria qualificar milionário, você acha que todo mundo aqui não vai vibrar? Nós não vamos chamar a pessoa aqui na live para poder ouvir a história dela, o que ela fez? Então, quando você cria essa cultura de equipe dentro do nosso negócio, vai reter as pessoas. Porque as pessoas saem quando o negócio cai. E o negócio ele é cíclico. Tem hora que a gente vai estar mais alto, tem hora que a gente vai estar mais baixo, mas sempre o mais baixo é mais alto do que o último momento ruim. Então é importante você criar essa cultura de equipe. Quando a gente cria essa cultura de equipe, onde um torce pro outro, né? A gente comunica isso aí para todo mundo, que a gente está torcendo, igual nós estamos fazendo uma campanha agora lá para o Rio Grande do Sul, para os nossos colegas do Rio Grande do Sul. Sabe o que acontece? O tempo todo um fica torcendo pro outro, um fica ajudando o outro, um fica dando depoimento, igual o Claudinei agora já vai receber alguém lá no STS de lá. Então essa cultura de equipe, ela é fundamental dentro do negócio nosso na Herbalife, coisa que não tem no negócio tradicional. Outro ponto importante que você precisa entender se você quer ser bem sucedido aqui: a gente precisa o tempo todo tá treinando as pessoas. E por que isso, Wellington? Porque aqui ninguém manda ninguém, aqui não tem chefe. A única forma de eu deixar a pessoa conectada, eu conseguir que ela esteja dentro de um treinamento. Antigamente, no passado, quem morava longe já tinha às vezes um STS por mês, depois quem morava numa cidade maior tinha terça, quinta e sábado, e agora a gente chegou no momento que nós temos treinamento todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente está aqui. Até em 2023, a gente estava até sábado. Mas quando a gente cria essa cultura de treinamento para a sua equipe, Wellington, eu vou começar como? Você pode usar as lives, sabia? Você pode usar as lives como forma de treinar a sua equipe. Mas, por exemplo, essa semana agora eu falei com o Magno Vieira sobre o HN Grow. Tem o aplicativo da Herbalife, tem no site da Herbalife, mas tem um aplicativo HN Grow para celular, tá? Esse aplicativo HN Grow, galera, ele tem tudo. Os primeiros passos, como começar os vídeos, o curso para o cara formar, fechar a supervisão dele, qualificar supervisor. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa ter dentro da sua organização de marketing multinível e dentro do negócio Herbalife, o cara tá claro desde o primeiro dia que ele precisa de participar dos treinamentos. Não importa se vão ser das lives diárias de segunda a sexta, se vai ser da HN Grow, se vai ser das mentorias, se vai ser dos grupos de foco, se vai ser nas HMs que tem às terças-feiras. O importante é que cada um desses treinamentos aqui, você precisa ajudar ele a criar habilidades. Habilidade de liderança, habilidade de desenvolvimento de equipe. Então, ou seja, você tem que mostrar para a pessoa o seguinte, ó, você chegou aqui de um jeito e nós queremos que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você esteja muito melhor do que hoje. Então esse é o nosso papel aqui dentro do negócio. Você precisa o tempo todo estar promovendo os eventos. Agora, se você não participa dos eventos, você perde força para poder promover. Eu sei que o Magno Vieira, na organização dele, ele já tem lá uma relação de eventos que as pessoas precisam praticar, né? E dentro desses eventos tem lá participar das lives. Já faz parte da estrutura de negócio dele. Então você precisa entender que os treinamentos, eles são fundamentais para alguém que seja bem sucedido. Anota uma coisa que eu vou falar para você agora. Nem todo mundo que vai para os eventos da Herbalife chega a presidente. Mas todo mundo que chegou a presidente estava em quase todos os eventos. Você entendeu isso ou não? Senão eu vou repetir. Nem todo mundo que participa dos eventos chega a presidente, mas todo mundo que chegou a presidente estava na maioria esmagadora, se não for 100% dos eventos. Então você tem que entender isso que faz parte. Outra coisa que é importante se você quer ser bem sucedido aqui, nós falamos que você tinha que ter visão clara. Agora, outra coisa é ter uma meta clara.
O que você quer para este mês? O que você quer para essa semana? As metas têm que ser muito claras dentro do negócio nosso. E o mais importante de tudo, de metas claras, elas têm que ser alcançáveis, tanto para você e para sua equipe. Eu gosto muito da unidade. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, vamos fazer hoje uma venda todo mundo de extra cal, né? Vamos fazer hoje uma venda de shake. Vamos fazer hoje uma venda de... Vamos trabalhar... Galera, olha que negócio legal. Vamos imaginar agora que a gente... Vamos imaginar não, vamos lançar agora. Hoje nós vamos fazer o possível e o impossível. Vamos dar o nosso melhor. Vamos colocar até a última gota de sangue se for preciso. Mas todo mundo vai sair daqui hoje e vai trabalhar para fazer um cadastro de distribuidor de primeira linha. Não estou falando de cliente não, tá? Um cadastro. Meta da live de hoje. Todo mundo fazer um cadastro de primeira linha. E aí, eu quero que você faça o seu cadastro de primeira linha hoje, coloca nas redes sociais e me marca que eu vou repostar. Já imaginou agora se a gente termina o dia de hoje com 120 cadastros de primeira linha? Você está entendendo? Eu gosto de que o número 1 é alcançável, é uma meta muito próxima de alcançar. Um é fácil. Quando 2, 3, 5, 10 já é mais difícil. Mas eu gosto muito. Um cliente novo. Ah, eu já fiz um cliente novo no espaço, então agora vai para e vou fazer um novo, e vou fazer um outro novo, depois um outro novo, mas Então, ou seja, é importante você entender isso. Ah, Wellington, mas a minha meta é fazer 4 no mês. Tá bom, 4 no mês, quebre essa meta de 4 no mês em 1 por semana. Então, 1 por semana, quando você quebra essa meta, quando você tem a meta clara e você quebra essa meta, fica muito mais fácil. Agora, outra coisa importante quando a gente fala de meta. Toda vez que você tiver uma determinada meta, você precisa de ter 3 ações, tá? 3 ações. Então, já que a nossa meta de hoje é poder fazer um cadastro hoje, quais são as 3 ações? As 3 ações eu vou mandar um vídeo que tem, por exemplo, uma HOM minha gravada, que está lá no YouTube, eu vou mandar isso para 30 pessoas, por exemplo, não sei. Né? Ó, a Pretinha tá falando aí que vai levar 10 pessoas lá para o Fred ver hoje, no treinamento com o Fred lá em... até esqueci o nome da cidade dela que agora, me deu um branco. Deixa eu te falar uma coisa. Então, será que para você cadastrar uma pessoa hoje, você vai ter que mandar o vídeo que tá lá no YouTube, um dos últimos vídeos que tem lá no YouTube de uma live que eu fiz, de um Zoom que eu fiz na terça-feira passada, há uma semana atrás, né? Barão de Cocais, desculpa Cris. Então tá, uma ação é mandar o vídeo do Wellington para 10 pessoas e perguntar, me diga aí se você conhece alguém que poderia ter... Eu vou pegar esse vídeo que está no YouTube e vou colocar no canal do Telegram, tá? Mas coloca isso aí hoje, manda esse vídeo hoje para 10 pessoas e só faz uma pergunta. Você poderia assistir esse vídeo e me dizer quem você conhece que teria interesse nessa oportunidade? Só isso, mais nada. Então essa é uma das ações. Ação número 2. Ação número 2 é você pegar lá no seu Espaço Vida Saudável e explicar o plano de marketing, como a Nádia Paleta explicou aqui em menos de 5 minutos, explicar o plano de marketing para pessoa, para 3 pessoas hoje. Então, ação número 2. Ação número 3, o que eu posso fazer de ação número 3? Explicar através daquela folha de ganhos que nós temos, que tem no Espaço Vida Saudável, onde fala de 25 acessos, 50 acessos, 75 acessos, 100 acessos. Beleza? Então, 3 ações que a gente precisa fazer para toda vez que eu tiver uma meta, eu preciso pegar essas metas e dividir ela em metas menores, mas eu preciso ter ações. Porque deixa eu dizer uma coisa, o canal é o Wellington Artuso no Telegram. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Wellington Artuso treinamento, se eu não me engano. Deixa eu dizer uma coisa para você, não tem como... você ser bem sucedido se você não tiver bem claro esse plano de ação detalhado aí. Então, para cada meta, 3 ações. Galera, mete o dedo no aviãozinho aí pra gente bater logo 150 pessoas na live de hoje, vai. Outra coisa que você precisa entender, se você quer ser bem sucedido dentro do negócio de Herbalife, você precisa promover o tempo todo o empoderamento das pessoas. A gente precisa capacitar, né, para que as pessoas do nosso grupo, elas assumam as responsabilidades. Às vezes, a gente quer fazer tudo, né?
Eu sou uma pessoa que eu concentro muitas coisas, é um defeito meu. Mas a gente precisa dar autonomia para as pessoas, para que elas tomem responsabilidade. Ô Elton, mas eu tenho alguém no meu grupo que não faz perfeito do jeito que eu faço. É melhor começar fazendo de forma imperfeita e ele vai melhorando para depois fazer perfeito, do que você fazer tudo sozinho. Ontem, eu cadastrei uma menina, ela abriu um espaço na segunda-feira. Na segunda-feira, lá na minha frente, ela cadastrou uma primeira linha para negócio. Tá na minha frente lá. Mais tarde, ela me liga que estava cadastrando uma outra pessoa. Só que ela não conseguiu fazer o cadastro e ela me mandou uma mensagem ontem falando assim, você podia... E me mandou as imagens todas da menina. Mandou o documento da menina, mandou e-mail, telefone, mandou tudo da menina. E falou assim, você podia fazer o cadastro dela para mim? Eu falei com ela, não posso não. Vamos marcar para 10 horas hoje, né? Daqui a 2 horas e meia. Vamos marcar 10 horas que eu vou te ensinar a fazer. Porque senão todas as vezes para fazer um cadastro ela vai ficar me ligando. E vai chegar uma hora que ela vai me ligar, eu vou estar numa reunião, não vou poder atender. A pessoa não vai se cadastrar, vai perder a oportunidade de cadastrar e acabou, perdeu a oportunidade. Não é verdade? Então, ou seja, a gente precisa ensinar as pessoas. E sabe o que eu falei com essa menina no meu primeiro dia que eu fui conversar com ela? Abriu um espaço na segunda agora, né? Eu fui falar com ela assim, Sheila, o que eu quero é que você fique independente de mim o mais rápido possível. Isso tem sentido para você? E perguntei para ela. Ela brincou, você quer ficar livre de mim? Eu falei assim, não, eu quero que você seja independente o mais rápido de mim. Então, ou seja, é importante você entender que quando você dá essa responsabilidade para as pessoas, você empodera ela, falando que ela é capaz, que ela pode, que ela consegue, ela vai começar a tomar decisões e vai começar a andar sozinho. Então a gente precisa, aqui dentro desse negócio nosso, deixar de ser um pouco centralizador e a gente precisa incentivar a autonomia das pessoas e a iniciativa de cada uma delas. Outro ponto importante, a gente precisa, quando eu monto uma organização de marketing multinível, eu tenho que tentar localizar líderes lá dentro. Eu gostaria que todos os meus líderes fossem os meus primeiras linhas, mas não acontece isso. O nosso negócio é muito parecido com caça de ouro, procura de diamantes. O ouro e o diamante, geralmente, ele não está aqui na superfície da terra, né? Você não passa na rua e anda e acha ouro, acha diamante. Mas se você escavando, aprofundando, você vai achar ouro, né? Quando você vai lá em Carajás, vai aí nessas regiões de garimpo, o ouro não está por cima da terra, tem que cavar. E às vezes aqui no nosso negócio, o seu líder, ele vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto nível. O importante é que mesmo que ele esteja lá no quinto nível, ele vai inspirar quem está acima. Então o que a gente precisa aqui dentro desse negócio nosso é ter esse olhar de quem é que é líder no meu negócio. Você detectar, você desenvolver esses líderes aqui. Wellington, e como que eu posso fazer isso? Então, dentro de uma organização, alguém que cadastra alguém, tenta identificar ali, para aquela pessoa ali, ela fala direitinho, ela tem habilidade de comunicação, dê oportunidade para ela, né? Para ela liderar, dê oportunidade para ela começar a capacitar os outros. Deixa eu te falar uma coisa para você. Às vezes tem alguém no seu grupo que ele nem faz muito acesso no espaço Vida Saudável, mas o mapa dele é impecável, preenche todos os dados do mapa, com todas as informações, o fechamento do mapa dele é redondinho, né? Deixa eu te falar, essa pessoa, mesmo que ela não seja a pessoa mais bem sucedida da sua organização, ela é uma pessoa boa para dar um treinamento de mapa, de preenchimento de mapa. Então, ou seja, a pessoa não precisa ser a que mais ganha para ela poder capacitar outras pessoas, ela vai capacitar naquilo que ela tem resultado. Então, quando você faz isso, você identifica os líderes dentro do seu negócio, você começa a usar esses líderes para inspirar outras pessoas e nisso eles vão expandindo outras habilidades. Eles vão crescendo e vão expandindo outras habilidades. Outro ponto importante, espero que você esteja anotando esses pontos que eles são fundamentais para que você tenha sucesso dentro do nosso negócio chamado Herbalife. A gente precisa aprender a reconhecer as pessoas pelo esforço. A Herbalife, empresa, ela reconhece as pessoas pelos resultados. Anota aí.
Você não vai para umas férias, você não vai aparecer numa fly, você não vai ganhar nada da Herbalife se você não tem resultados, ok? Mas nós, como líderes de organização, a gente tem que avaliar e reconhecer as pessoas pelo esforço. Galera, eu demorei 2 anos para fazer o meu primeiro supervisor na Herbalife. Eu demorei 2 anos, galera. Anota aí que eu vou falar. Eu demorei 2 anos para fazer o meu primeiro supervisor. No meu primeiro ano eu não me requalifiquei como supervisor. Eu perdi a minha supervisão, mas eu estava lá terça, quinta e sábado. Se o meu patrocinador fosse olhar para mim, ele ia falar: esse cara não vai dar em nada. Nunca é ativo. 2 anos eu não fui ativo. Perdi a minha supervisão. Não fiz nenhum supervisor abaixo. Então, mas ele me reconhecia pelo meu esforço. Então eu quero te dar uma dica aqui agora. Você que está começando um negócio ou tem pessoas na sua organização, não importa o tempo que você tem de Herbalife, aprenda a reconhecer as pessoas não só pelos resultados. Pelos resultados é importante, a Herbalife já faz isso muito bem e a gente deve fazer, mas vamos começar a reconhecer as pessoas pelos esforços, pelas conquistas que eles fazem. Eliminou 1 quilo, fez o primeiro cliente, abriu o espaço Vida Saudável, cadastrou a primeira pessoa. Celebre o sucesso das pessoas, desde os menores até os mais significativos. A gente precisa, dentro do nosso negócio, criar essa cultura de reconhecimento e de apreciação. Galera, você sabia que a maioria das pessoas não vão chegar no nível de presidente aqui no Herbalife? Podiam chegar, mas não vão chegar. Mas elas vão ficar nesse negócio. É por esse grupo que a gente cria aqui, é por essa família que a gente cria aqui, é pelo reconhecimento, é pela valorização, é quando a gente reconhece o esforço dela. Pô, tá aqui todo dia, não perde uma live, é uma pessoa comprometida, é uma pessoa que ajuda no sistema. Então é importante você entender isso aqui. Então, eu não sei se você no dia a dia, Ô Isaura, o que devemos agir quando o líder não tem confiança em nós? Continua fazendo. Esquece de quem está acima de você e preocupa com quem está abaixo de você. Você é que precisa ser o líder da sua equipe para baixo. Esquece aí para cima, esquece de patrocinador, esquece de tudo isso. Mas o importante, se o seu patrocinador não te reconhece, faça de você para baixo. O negócio é seu, o negócio não é dele. Quem quer chegar a presidente é você. Então eu nem sei quem é o seu patrocinador, tá? E nem sei quem está acima da Isaura, eu nem sei quem é a Isaura. Mas eu estou dizendo, isso vale para todo mundo. O negócio nosso é da gente para baixo. Se eu tenho uma boa sintonia, eu devo ter com o meu patrocinador, eu devo promovê-lo o tempo todo, né? Porque ele que me colocou aqui, o que acontece é que eu assumo a responsabilidade do meu negócio para baixo, de mim para baixo. Para isso eu preciso o tempo todo estar valorizando e reconhecendo as pessoas. Outra coisa importante dentro do nosso negócio, já que ninguém manda em ninguém, que ninguém é chefe de ninguém, a gente precisa o tempo todo estar promovendo uma mentalidade positiva. Galera, o mundo é muito negativo. A televisão só fala de coisas negativas. A televisão só fala de coisas ruins, só de tragédia, ainda mais agora com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, o que nós precisamos aqui dentro desse negócio nosso é criar uma mentalidade positiva nas pessoas, né? Uma mentalidade proativa, das pessoas saírem aqui e começarem a entrar em ação. As pessoas não têm que deixar para amanhã, tem que fazer hoje, né? Na organização todinha. Então, e outra coisa importante dentro do quando a gente fala de mentalidade positiva, mentalidade proativa, é a gente criar uma casca grossa nos nossos distribuidores, na nossa organização abaixo, onde a resiliência, o cara, para dar certo nesse negócio aqui, ele tem que estar suportando pancadas, ele tem que estar suportando desafios, porque vão acontecer e às vezes quando ele está sozinho ali, né, na intimidade dele, lá na casa dele, dentro do espaço dele, está sozinho, não aparece nenhum cliente, choveu, igual Salvador, choveu o dia inteiro ontem. Ontem o meu espaço foi um fracasso, o movimento do espaço. E teve clientes que, os poucos que foram no espaço ontem, ficaram lá, foi 2, 3 horas, porque eles não conseguiam sair do espaço, tanta chuva que estava. Então deixa eu dizer para você, a gente precisa o tempo todo estar incentivando essa mentalidade positiva, incentivando resiliência, falando pro cara, as dificuldades vão passar, a gente não pode ficar vivendo pela vista, pelo que está acontecendo hoje, pela visão. Quando eu promovo para alguém, já no primeiro
primeiro dia, que eu já imagino ele com 50 espaços na organização dele em 3 níveis nos próximos anos, no momento de baixa dele, no momento difícil, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar assim, não, peraí, isso está acontecendo agora, mas tem alguém que já passou por isso antes e superou, eu também vou, vai acontecer comigo. Então, se eu promovo isso o tempo todo, a resiliência, se eu promovo a criatividade nele, que ele tem que pensar nas alternativas, né? O que eu vou fazer agora já que está chovendo? Vou trabalhar mais com prospecção, vou mandar mais directs, né? O tempo todo a gente tem que estar incentivando que a pessoa busque a excelência. A gente nunca vai chegar na excelência, que é excelente só Deus, mas a gente o tempo todo tem que se melhorar, como pai, como filho, como irmão, como um patrocinador, como um vendedor, como um recrutador, como desenvolvedor, como orientador o tempo todo. Outra coisa muito importante, para mim deve ser a coisa mais importante se você quer ter sucesso dentro do marketing multinível, é a gente ser um modelo a seguir. Deixa eu dizer para você, no mercado tradicional, se eu sou chefe de alguém, eu mando, e se ela não faz, eu demito, né? Aqui ninguém demite ninguém. Na verdade, se alguém precisa demitir alguém aqui, é a gente nos demitir mesmo. É chegar, olhar na frente do espelho e falar assim, ô Wellington, vem cá, como que foi o seu mês passado em vendas? Ah, foi assim, assim. E aí, e no mês atrasado, assim, assim. E no outro mês, assim, assim. E quando você vê, nos últimos 3 meses, você não foi o melhor vendedor, você não foi o vendedor que você queria ter na sua equipe, é hora de você se demitir. Chega e olha no espelho e fala pra você assim, meu irmão, você tá fora, você tá demitido. Agora eu quero um outro Wellington aqui, um Wellington mais ativo, um Wellington mais produtivo, um Wellington que fala com mais pessoas, um Wellington que faz acesso novo no espaço todo dia, um Wellington que faz cliente de produto fechado, um Wellington que vai cadastrar uma primeira linha nova hoje. Então, ou seja, nós aqui precisamos o tempo todo, a gente precisa ser um modelo a seguir. A gente precisa mostrar as nossas ações. Galera, as pessoas ficam mandando no grupo de WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, fica perguntando coisinhas no grupo de WhatsApp. E o que a gente precisava criar mesmo agora nos grupos do nosso WhatsApp é um grupo de ação. Ó, tô fazendo aqui uma avaliação de bioimpedância e manda foto. Acabei de fazer uma venda de produto fechado, o cliente está saindo com a sacola cheia de produtos. Opa, acabei de fazer um T90. Opa, acabei de fazer um participante novo aqui no espaço. Olha, esse aqui pediu borda hoje. Ou seja, comece a você inspirar o seu grupo. Comece a você postar fotos de ações que você está fazendo. Porque na hora que você começa a fazer isso, sabe que sua equipe faz? Opa, se o meu patrocinador faz, eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando a gente precisa, anota aí a coisa, é muito importante isso. A gente precisa parar de ser motivador e ser inspirador. O tempo todo. A pergunta que eu quero fazer para você é que agora nessa live, você no dia a dia é motivo de inspiração para a sua equipe? Você é motivo de inspiração para a sua família? Me diz, sabe por quê? Porque se você, Wellington, eu não sou ainda, eu não estou no meu melhor momento em vendas, não estou no melhor momento de recrutamento, não estou no melhor momento do meu distribuidor, de desenvolvimento de distribuidor, faz isso a partir de hoje. Não dá para a gente mexer no passado, mas dá para a gente construir um futuro novo a partir de hoje. Decisões que nós vamos tomar nessa live hoje, elas podem repercutir daqui a 2, 3, 5, 10 anos e a gente tem um futuro totalmente diferente daqui a 3 anos. Você não tem ideia. Galera, nós estamos com 134 pessoas na live agora. Vocês sabiam que daqui a 3 anos, essas 134 pessoas, todas podem ser no mínimo presidente da Herbalife? E quem já é presidente, ter linhas de presidente? Então, mas a gente precisa ser um modelo a seguir, né? A gente precisa de um modelo de ética. O primeiro treinamento de ética que eu tive na minha vida na Herbalife, eu tinha 2 ou 3 meses de Herbalife, foi com Alexandre Carneiro. Nem sabia quem era Alexandre Carneiro, isso há mais de 23 anos atrás. Eu liguei para ele em Belo Horizonte, perguntei se ele podia vender produto para um cliente meu, um parente meu lá em Belo Horizonte, né? E ele falou assim, não posso vender produto, porque se eu vender eu vou estar roubando alguém. Ó, o cara podia ter vendido o produto naquele dia. Ele nem lembra disso aí, mas eu lembro. Porque eu lembro que há 23 anos atrás eu peguei um contato de alguém em Belo Horizonte e o Alexandre Carneiro me deu essa lição, né? Sem saber quem eu era um distribuidor. E hoje nós somos presidentes da Herbalife juntos, sentamos juntos, eu frequento a casa do Alexandre Carneiro quando eu vou em Belo Horizonte. Então você está entendendo isso aqui, galera? Que a gente precisa ser exemplo de ética o tempo todo, ser exemplo de trabalho, ser exemplo de integridade, ser exemplo de comprometimento com o sucesso.
esse tem que ser, a gente, quando alguém olhar pra gente, fala assim, caramba, eu preciso ser igual a essa pessoa. Eu preciso ser igual a ela em vendas, eu preciso ser igual a ela no recrutamento, eu preciso ser igual a ela em pontualidade. Então, eu quero que você entenda isso aqui. Outra coisa importante para a gente já caminhando para encerrar a nossa live. E a gente precisa, se você quer criar uma organização dentro do negócio Herbalife, que seja sólida, crescente, você precisa estabelecer relacionamentos duradouros. A gente não pode ter um relacionamento superficial, não. A gente precisa aprender a construir um relacionamento autêntico. Galera, não tem como, por exemplo, se eu patrocino, por exemplo, o Claudinei, né? Não tem como eu não saber o nome da esposa do Claudinei. Eu não tenho como não saber se o Claudinei tem pai e mãe, por exemplo. Eu preciso saber o nome do pai e da mãe do Claudinei. Eu preciso saber o nome dos filhos do Claudinei. Tá? Porque eu preciso criar, porque quando eu ligar para o Claudinei, eu perguntei, Claudinei, como está o senhor José Mário, seu pai, sua mãe, dona Lourdes, e como está o seu filho Paulo? Então é importante você entender isso aqui. Eu preciso criar relacionamentos duradouros. As pessoas vão ficar nesse negócio, nem sempre as pessoas vão estar ganhando o máximo de dinheiro aqui, mas se elas têm relacionamentos duradouros, elas ficam. É porque no momento difíceis é que o relacionamento duradouro ele prevalece. Então você tem que ter relacionamento duradouro com seus clientes, com seus distribuidores, com a sua equipe toda, não importa qual nível. Você precisa demonstrar empatia, você precisa colocar no lugar dele. O que é aquela pessoa? Porque nem sempre o que as pessoas falam é o que elas estão sentindo. Nem sempre o que as pessoas falam é o que elas estão vivendo. Mas você precisa se colocar no lugar dela. Aquela pessoa está falando aquilo comigo por quê? Se eu tivesse no lugar dela, qual estaria sendo a minha reação? Como que eu estaria reagindo se eu tivesse no lugar dela? Então, quando você se coloca no lugar da pessoa, a gente precisa aprender a escutar, galera. Escutar ativamente. Tá? Você tem que escutar ativamente as pessoas. Às vezes a pessoa ouve, mas não escuta. Você tem que oferecer suporte para ela, sabe por quê? Porque aquela pessoa pode ser um PIN de presidente na sua organização. A gente não sabe quem vai ser quem. Outro ponto importante, se você quer ter resultado dentro desse negócio nosso, o tempo todo a gente tem que estar promovendo ali uma abordagem de serviço. Porque dentro do nosso negócio, a gente não precisa apenas de clientes novos, a gente precisa de clientes fiéis. Qual que é a diferença de um cliente para um cliente fiel? Um cliente fiel, aquele que vai passar na frente de 3, 4 espaços Vida Saudável e ele vai lá no seu, porque ele é fiel a você. Porque produto da Herbalife, ele compra no site da Herbalife. Produto da Herbalife, ele vai no espaço de A, de B, de C e ele adquire lá. Shake gostoso tem em qualquer lugar. Mas agora o atendimento igual ao seu, às vezes só no seu espaço. Então só você como supervisor. Então, se você coloca o tempo todo o serviço para o cliente, o serviço para os seus distribuidores como algo principal, ou seja, eu estou aqui para solucionar o problema de alguém, eu estou aqui para solucionar o problema de um cliente, eu estou aqui para solucionar o problema de um distribuidor. E deixa eu dizer para você, a Tereza, ela passou aqui lá de Portugal numa live atrás aí, e ela disse o seguinte: todos os dias eu sinto que eu estou começando. E ela já tem quase 20 anos de Herbalife. Como que alguém começa todo dia? Eu começo todo dia quando eu faço um cliente novo, eu estou começando a mudar a vida daquela pessoa como cliente. Se eu cadastro alguém novo, eu abro uma oportunidade agora para mudar a vida de alguém como distribuidor. Então, quando eu coloco o autosserviço, o atendimento da pessoa, resolver o problema dela como cliente, como distribuidor, como algo que é o centro do meu negócio, você não tem ideia como é que você vai trazer resultados duradouros. Aí, é nesse momento, quando você se coloca no lugar da pessoa e resolve o problema dela, você volta no item anterior, quando a gente falou de criar relacionamento duradouro. A gente precisa estar o tempo todo, galera, o tempo todo, a gente tem que estar disposto para resolver solução. Então eu estou lá no meu espaço, alguém pergunta, eu vejo um assunto lá sobre borracharia, consertar pneu, e se eu não tenho, eu vou no Google ali e já pergunto, conserto de pneus. E aí eu falo com a pessoa assim, eu vi que vocês estavam falando sobre conserto de pneus, né? Eu estou vendo aqui no Google, na rua aqui atrás tem uma borracharia que conserta pneus.
né? E aí eu vejo a pessoa lá falando de celular caiu, celular estragou, né? E aí sabe o que eu falo com a pessoa? Eu pego e falo com a pessoa assim, eu tô vendo aqui, mas você tá com um problema no seu celular, né? Eu vi aqui na galeria de lado, tem um lugar que conserta celular. Então o tempo todo você tem que estar ali, ficar atento, escutando literalmente as conversas das pessoas. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, é pra gente falar menos, e quando a gente falar, a gente tem que usar essa boca para perguntar e responder, só isso. Eu pergunto e dou uma resposta, pergunto e dou uma resposta, mas o tempo todo eu tenho que ficar antenado com o ouvido aberto para ver como é que eu posso solucionar problema das pessoas. Anota aí, você vai ganhar dinheiro em função do tanto de problemas que você resolve. Se eu resolvo muito problema em termos de saúde, bem-estar, qualidade de vida, eu ganho dinheiro com vendas. Se eu resolvo muito problema das pessoas que estão com problemas financeiros, eu resolvo o meu problema de criação de um negócio. Mas é importante você entender, problemas vão surgir o tempo todo. Então eu preciso ser um solucionador de problemas se eu quero ser bem-sucedido. Outro ponto importante, eu quero falar de mais 2 itens só para a gente poder finalizar essa live aqui. A gente precisa entender que no nosso grupo da Herbalife, nós vamos ter tudo enquanto é tipo de gente. E eu e você, nós precisamos incentivar a diversidade e a inclusão aqui dentro desse nosso negócio. Nós vamos ter pessoas mais velhas e vão ter pessoas mais novas. Nós vamos ter pessoas de cor clara e de cor escura. Nós vamos ter pessoas estudadas e pessoas sem estudo nenhum. Nós vamos ter pessoas que escrevem muito bem e pessoas que não escrevem nada. Nós que nem sabem escrever são analfabetas. Mas a gente precisa aqui dentro entender que na hora que eu começo a valorizar essa diversidade, mesmo a diversidade de sonhos, sabia? Tem gente que sonha muito grande e eu tenho que apoiar aquela pessoa. Tem gente que tem sonho muito pequeno, eu tenho que apoiar a pessoa. Aquela que tem sonho grande, eu tenho que incentivar ela a ter sonhos maiores. E a pessoa que tem sonho nenhum ou tem sonho pequeno, eu tenho que incentivar ela a ter sonhos maiores um pouquinho. Eu preciso usar a minha experiência, eu preciso usar o meu conhecimento. Às vezes que eu pego aqui nessas lives e eu preciso, quem sabe, contar a história de alguém que passou por essa live para me poder inspirar outras pessoas. Eu preciso o tempo todo eu estar criando um ambiente inclusivo, né? Esse negócio nosso é um negócio de incluir pessoas e não de excluir, né? Às vezes eu foco num determinado público e eu excluo os outros. Às vezes eu foco numa determinada ferramenta e excluo as outras. Eu não estou dizendo que você tem que fazer todas as ferramentas do negócio, mas você precisa conhecer, que vai chegar alguém que vai falar assim, não, eu só quero trabalhar com internet, e você fala, bem-vindo, nós temos uma forma de trabalhar só com internet. Tem gente que vai falar assim, não, eu quero trabalhar só com delivery, e vai trabalhar só com delivery. Tem gente que fala assim, eu não quero trabalhar com redes sociais de jeito nenhum, que eu detesto redes sociais, e você vai poder ensinar alguém a trabalhar só no presencial, no físico, usando só panfleto. Então é importante que a pessoa dentro da sua equipe, ela se sinta bem, ela se sinta bem-vinda e ela se sinta respeitada. Então, comece a analisar o que está faltando de informação para que você atenda a um determinado público que você não tem acesso a esse público ainda. Então, eu quero dizer para você que na hora que você começa a entender, e o último ponto que eu quero falar hoje é que você precisa, dentro do nosso negócio, se você quer ter uma pessoa bem-sucedida, você tem que ter alguns processos preparados já. A gente precisa, quando, por exemplo, vai abrir um espaço de saudável, a pessoa já tem que ter um mapa lá. Já tem que ter uma tabela de preços. Você já tem que ensinar a pessoa a ter um tutorial para ela ir lá para o YouTube e pegar tal informação. Você precisa ensinar ela, porque na hora que você facilita a vida dela com aplicativo, com planilhas, com livro de informações, em vez de você... Imagina bem, galera, se você tivesse que treinar a sua equipe toda sobre o negócio Herbalife, se você tivesse colocado as pessoas aqui hoje, né, nessa live, para elas estarem assistindo, ou você pegar essa live gravada que ela vai estar no YouTube daqui a pouco e compartilhar com a sua equipe. Você está entendendo o poder que tem isso aqui? Quando você sistematiza, deixa os processos prontos para ela poder seguir um passo a passo. A gente precisa aprender a automatizar tarefas, né? Então, qual é o passo a passo? Qual que é a esteira, né? A gente fala muito de esteira. Qual que é a esteira para fazer venda? Qual que é a esteira para recrutamento? Se alguém entrar na sua organização hoje, o que você vai fazer com ela? Qual é o passo a passo? Ah, não, vou falar com ela que ela tem que ter resultado com o produto, depois eu vou montar uma carteira de clientes para ela e vou ensinar a acompanhar. Vou ensinar ela a recrutar entre os top 10 dela e vou ensinar ela a acompanhar o distribuidor.
Vou falar sobre sistema para ela, inclusive a live todo dia, terça, de segunda a sexta-feira é importante. Vou falar para ela sobre as promoções da Herbalife, como funciona o jogo das promoções da Herbalife. Vou falar para ela da importância do desenvolvimento pessoal. Ou seja, você já tem uma esteirinha pronta para a pessoa seguir passo a passo para ela ser bem-sucedido? Sabe por quê? Na hora que você tem essa esteira pronta para ela, ensina ela a fazer as coisas, ela vai economizar tempo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. E como último item, a gente precisa até mantendo atualizado o tempo todo. Eu tenho que estar ali atento a tendências, o que está de surgir de novo, o que é novidade, que tipo de apresentação que eu devo fazer. A gente precisa estar atualizado o tempo todo. Sabe uma das vantagens dessas lives nossas? Que sempre eu trago atualização para vocês aqui, né? Toda vez que tem uma reunião de presidentes que eu acho que é legal o conteúdo e vale a pena vocês saberem e podem saberem, eu trago aqui para vocês no outro dia. Certamente lá em Bogotá, na Extravaganza, eu vou estar trazendo informação de Bogotá. Então é assim que funciona. Como é que funciona o nosso negócio? Eu preciso estar atualizado. Eu não posso ser um distribuidor meu, da minha equipe, me perguntar algo e eu não sei. E não é que eu não vou falar que eu não sei. Eu vou falar com ele, me aguarde aí que eu vou arranjar a solução. Eu vou descobrir a solução para isso. E aí, a gente precisa ter o tempo todo. Quer ser bem sucedido nesse negócio Herbalife? Persistência e resiliência. Não tem como. O que vai te manter nesse negócio e vai criar uma organização, acima de tudo, você precisa ser persistente, você precisa ser resiliente, os desafios vão aparecer, as adversidades vão aparecer o tempo todo, mas se você mantém o foco nos seus objetivos, no próximo nível, na próxima meta, o que você está disposto a fazer, qual que é o seu próximo passo, independente do que está acontecendo agora, que você não vai viver pela vista, pela realidade atual, mas você está vivendo pela visão, você está vivendo pelas promessas de Deus. Entenda que Deus vai prover o que você quer se tiver segundo o propósito dele. Eu sei que vão aparecer contratempos, vão acontecer dificuldades, mas se você estiver focado no próximo nível, se você estiver focado, eu queria que você entendesse que a gente falou de várias coisas aqui hoje. Vários temas, espero que você tenha anotado. Ah, não anotei, então assiste a live gravada depois. Uma coisa eu posso te dizer, sem medo de errar. Ó, ontem o Magno Vieira mesmo, exatamente, Magno. Deixa eu dizer para você, se você pegar essas dicas que nós falamos aqui hoje e praticar essas dicas no dia a dia, você não vai ser perfeito no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Mas depois você repete 1, 2, 3, 4, 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar no caminho certo para criar uma grande organização bem sucedida dentro do negócio Herbalife. Você vai criar relacionamentos duradouros e significativos. Você vai desenvolver líderes aqui dentro. E com mais cedo ou mais tarde. E isso eu não sei se vai demorar 2, 3 ou 5 anos. O seu PIN de presidente vai estar chegando. E a gente vai estar numa extravaganza, com faixa, com placa. Imagina agora, né? Eu tô arrepiado aqui, só de imaginar esse momento, né? Quando vai ser anunciado. Vou pegar aqui, ó, Diva Marques. Vou pegar Diva Marques, eu vou pegar Diva Marques, que tá aqui, apareceu para mim no final. Já imaginou numa extravaganza e o MC fala assim, ó, e agora vamos reconhecer o mais novo membro da equipe de presidente da Herbalife, diretamente do Pará, no Brasil, Diva Marques. Imagina falando o seu nome. Imagina o reconhecimento do seu nome. E a gente lá embaixo no palco, com bandeira, te aplaudindo, falando assim, bem-vindos à equipe de presidentes. O seu PIN já está guardado de presidente lá na Herbalife. Só toma a decisão de você buscá-lo. E pode ser que vai ser daqui a 2 anos. Pode ser que vai ser daqui a 3 anos. E que demore 5 anos. Não importa. O importa é você manter focado, firme nesse propósito de chegar na equipe de presidentes. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante pra gente. Saber que você chegou no PIN de presidente. Saber que cada live dessa te ajudou. O conteúdo dessa live fez diferença na sua vida. Belezinha, galera? Tô entusiasmado. Não com o que está acontecendo agora, mas com o que vai acontecer nos próximos anos. E se prepare pela nossa live de amanhã. Nós vamos ter membro da equipe de presidentes Igor Cruz. Vamos falar de EVS, vamos falar de venda de produto fechado, mas vamos falar muito de Hype Drink. Eles estão fazendo um trabalho incrível com as bebidas funcionais e amanhã a live vai ser muito abençoada. Se você quer conhecer alguém, se você conhece alguém, na verdade, né, que está querendo começar a atividade da Herbalife e quer começar só com bebidas funcionais, tem que estar na live de amanhã. A live vai ser abençoadíssima. Beleza? Um abraço, galerinha.
Fiquem com Deus. Até amanhã, 7 horas da manhã. Fui!